sejam todos bem-vindos ao podcast Entre Conflitos e Soluções. Meu nome é Priscila de Quadros Cury, estou membra relatora da Comissão de Mediação da OAB-PR. Nessa gestão, e é com muita felicidade que inicio o nosso momento de troca neste 5º encontro. Primeiramente, gostaria de receber a nossa convidada, doutora Daniela Frenner de Freitas. Ela que é advogada, pós-graduada em Direito Processual Civil e em Direito Público, pós-graduanda em Direito das Famílias e Sucessões, conciliadora e mediadora judicial, formada em mediação familiar emancipadora e responsável em mediação privada e em mediação e gestão de conflitos por Harvard. É facilitadora em processos circulares não conflitivos e conflitivos e em práticas restaurativas. É advogada colaborativa, presidente da Comissão de Mediação da OAB-PR Gestão 2022-2024. Membra do Instituto dos Advogados do Paraná e integra o Swiss Arbitration Association, a Câmara Mediation and Arbitration for Recovery Business e a lista de mediadores da OAB-PR. Doutora Daniela, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. Obrigada, Pri. Obrigada pelas apresentações. É um prazer meu estar aqui, né, dessa vez como convidada. Então, numa inversão de papéis muito interessante e, né, vou ter muito aí para agregar ao longo da nossa conversa. Muito bacana. Você que sempre nos apresentou, agora está aqui como convidada. É uma satisfação estar aqui contigo. Gostaria de apresentar nossa co-apresentadora, membra da Comissão de Mediação da OAB-PR, doutora Daiele Souza, que estará dialogando conosco. Muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Pri. Boa tarde, Dani. Obrigada de novo pelo convite, junto, né, ouvindo a Dani hoje, que tem muito a falar aí sobre a mediação para nós. Nós já quebramos o protocolo aqui, estamos na informalidade, mas o nosso encontro é bastante informal, uma troca de conhecimento. Abram o coração aqui, escutem com muito amor. Então, Dani e Dai, agora começa o nosso tema, Desafios da Mediação Extrajudicial. Dani, vamos lá. O que é mediação extrajudicial? Pri, eu achei muito interessante a escolha desse tema e muito pertinente também, né? A gente tem, no momento atual, muito ouvido sobre a questão da mediação judicial. Isso porque, né, diante ali do nosso novo CPC, que agora já não é tão novo assim, né, desde ali 2015, iniciamos, então, o procedimento obrigatório de mediação judicial. Mas é muito importante que a gente veja que a mediação não é só isso, né? A mediação, na verdade, ela existe já há muito tempo, e a mediação extrajudicial é muito mais antiga do que a mediação judicial. E, então, aonde que a gente consegue, né, perceber essa mediação extrajudicial? Eu gosto de fazer uma diferença entre esferas, né, de aplicação. Então, a gente tem a esfera do âmbito público, que é onde a gente percebe a mediação judicial acontecendo. Também nos processos, por exemplo, quando é pedido a suspensão, né, para que vá para um mediador. Esse mediador pode ser uma mediação ainda judicial, com a nomeação de mediadores que constam ali do cadastro de auxiliares da justiça, o nosso CAJU, para os íntimos. Mas pode também, por exemplo, existir a suspensão do processo e esse processo ser remetido para uma câmara ou um mediador ad hoc. Caso em que seria, então, extra autos, no caso, extrajudicial. Mas nem todo mundo entende assim. E por quê? Porque, por mais que essa mediação esteja acontecendo fora do âmbito judicial, o acordo, tudo o que vai ser tratado, são assuntos tratados já de uma demanda judicial. Então, para algumas pessoas, o extrajudicial seria quando a gente não tem demanda. No caso, então, poderia ser, inclusive, dentro do próprio SEJUSC, na esfera pré-processual. Então, assim, não é muito claro, cristalino, realmente, essa diferenciação, porque a gente tem inúmeras formas de aplicação. O extrajudicial em si, puramente falado aquilo que é uníssono, né, que é harmônico por todos os mediadores, digamos assim, seria aquela mediação realmente em que não há nenhum processo em tramitação, em que as pessoas que estão envolvidas num conflito procuram, então, um mediador ad hoc, né, um mediador que atua individualmente, ou então uma câmara de mediação, em que irá, então, abordar todo o assunto ali tratado, fora de nenhum processo judicial, mas sim com o mediador diretamente. Perfeito. Então, se as partes resolverem procurar essa Câmara, conte para nós, esse acordo dentro desta Câmara tem validade? Como funciona?
Essa é uma questão, inclusive, muito importante, porque a gente tem muitos métodos de dar validade, né, para acordos feitos fora do processo. A gente sabe que no processo judicial ainda existe a homologação de um juiz, que faz com que aquele acordo se transforme num título executivo judicial. Mas nós temos os títulos executivos extrajudiciais, né? E, por exemplo, um contrato, mesmo sem mediador, né, envolvido, assinado por 2 testemunhas, já é considerado esse título executivo extrajudicial. Esse poder de ser exequível, caso não cumprido, pode também, então, existir num acordo feito por mediadores em câmaras ou até mesmo mediador ad hoc. Não necessariamente precisa ser feito no judiciário. Então, a gente tem o resguardo, né, realmente do seu cumprimento. E, nesse ponto, eu trago uma questão muito importante de ser ressaltado. A importância que é os advogados, mesmo nas mediações fora do judiciário. Porque, como conhecedores da lei, eles conseguem garantir que não existe nenhum vício naquele documento e, assim que, no caso de descumprimento, existe a segurança jurídica para que aquele acordo seja executado. Muito interessante. Então, trazendo um exemplo aqui, as partes que conversam, estão com a comunicação ali fluindo, um pouco truncada. Se elas procurarem uma câmara de mediação, porque às vezes elas têm algum entendimento que está fora da legalidade. Então, se elas procuram um mediador, a mediação extrajudicial vai conferir validade àquele entendimento que eles estão tendo? Sim. Lógico que os advogados não são, né, por lei, necessários para dar validade a uma mediação extrajudicial. Mas o que eu queria ressaltar também é uma opinião, uma reflexão minha que eu faço mesmo, enquanto mediadora e enquanto advogada. Existem muitos entendimentos que, na sabedoria popular, acabam se difundindo, mas que não são uma realidade, de fato. São aquelas circunstâncias, assim, vou dar um exemplo que é muito, muito comum. Quando um cliente chega até para a gente no escritório e fala assim, não, eu sei que por lei, então a pensão alimentícia deve ser 30% do salário. E, na verdade, a gente sabe que esse é um entendimento e que, na verdade, é analisado o caso concreto para que seja estabelecido o valor dos alimentos. Então, muitas vezes chega-se com esse entendimento e um dos princípios da mediação é o que? A decisão informada. E decisão informada que resguarda sempre a autonomia da vontade quando na confecção de um acordo, quando na chegada de uma solução. Então, aí que é o papel do advogado, de fato, para que ele esteja acompanhando esse cliente, enfim, essa pessoa, se mediando, né, que está ali passando por uma mediação e que explique, em que pese o juiz não esteja ali para julgar, qual que é a realidade, num teste de realidade, que é uma ferramenta da mediação, qual seria, então, o provável resultado ou o direito que aquela pessoa tem se fosse para o judiciário, que é uma das portas de resolução de conflito, e também, com essa sabedoria, o que ele está abrindo mão quando ele está fazendo um acordo, ou qual que é a benesse ou o prejuízo que ele está tendo, levando em conta todas as searas, não simplesmente as vontades, mas também esses entendimentos jurídicos que são, enfim, difundidos pela sabedoria popular. Muito interessante, Dani. Então, você nos trouxe aqui a visão da esfera pública e agora eu gostaria que você traçasse aí acerca da esfera privada. Você também comentou da mediação ad hoc, da Câmara de Mediação, da lista de mediadores, né? A gente tem essas 3 esferas principais. Eu diria assim que elas se até confundem, né? A gente pode, por exemplo, ter mediadores ad hoc que estão compondo listas. A lista, por exemplo, que a OAB Consenso agora também tem à disposição, uma lista que a gente consegue consultar para saber os mediadores que atuam de forma extrajudicial, inclusive conseguindo saber os seus currículos, para saber quais matérias cada mediador atende. Porque a gente tem inúmeros tipos de mediação, né? Mediação não é um procedimento único. E, com base nas formações desses mediadores, saber qual que é aquele que eu vou confiar para mediar o meu conflito. Então, a gente sabe que na esfera judicial não é esse o acesso que nós temos, né? Existe uma impossibilidade, muitas vezes, de escolher qual que é o mediador, porque vai para o Sejusc, e o Sejusc ele trabalha conforme suas próprias pautas. Então, na esfera extrajudicial, a gente consegue fazer essa escolha. Quando a mediação é muito complexa, conseguimos, inclusive, fazer o desmembramento em várias sessões, conseguimos contratar, ao invés de um mediador, 2 mediadores, e aí faz a cofacilitação, né, que deixa o trabalho muito mais rico, e isso ajuda muito em casos de alta complexidade, para que a gente consiga realmente fazer um atendimento oportuno às necessidades daquele caso posto para nós numa mediação. E essa facilidade, inclusive, quanto a custo. Porque, veja, se você está numa mediação judicial, além dos advogados
para a questão judicial, você está pagando também os custos do judiciário. Então, na mediação extrajudicial, você acaba que gasta menos dinheiro, mas não porque o procedimento é mais barato em si, mas porque muitas vezes ele é mais curto. E ele traz mais satisfação para as pessoas e, portanto, você acaba também deixando de gastar dinheiro no futuro. Então, na verdade, é uma perspectiva muito mais ampla do que propriamente o dinheiro que você desembolsa no momento da propositura da demanda ou da contratação, né, de uma câmara de mediação. Então, são vários pontos aí positivos e muito interessantes. E na mediação judicial, que nem você falou, né, Dani, quando chega lá e vai para a pauta, a gente sabe que existem comarcas que quase não têm mediadores hoje em dia. Tem comarcas que tem só o coordenador do Sejusc. E ainda atrasa mais a marcação da audiência, a pauta fica ali 6, 7 meses, o que gera mais custo, mais gasto e mais gasto emocional até para quem está esperando a audiência ali para tentar resolver. Sim, daí, até antes de a gente prosseguir, acho que é muito relevante esse ponto. A gente sabe que a conciliação e a mediação são dois institutos diferentes entre si. Sim. E servem para propósitos diferentes entre si. Então, para demandas diferentes, né? Ali. Com certeza, necessidades distintas. E quando a gente tem um caso em que era necessário a gente ter um mediador para fazer uma mediação e só tem um conciliador por escassez de profissionais da mediação no judiciário, a gente acaba não dando um tratamento mais adequado àquele processo. Então, um processo que poderia ter sido resolvido por uma mediação acaba que continua tramitando porque foi para a conciliação. É lógico que isso é uma hipótese, né? Nós não conseguiríamos saber o futuro e se acontecesse, mas, assim, como são dois institutos distintos entre si, eles deveriam ser aplicados para aqueles casos em que eles são feitos para atender às necessidades. E fato. O tempo, né? Porque se a gente tem uma pauta extensa, o tempo da audiência não vai ser na mediação 1 hora e meia, eles não conseguem, inclusive, desmembrar e fazer várias vezes, ficando na conciliação, né, por falta de pessoas capacitadas ali para fazer, ficando uma audiência de 15 minutos e 30 minutos. Né? Dani, e na sua perspectiva, qual é o maior desafio das mediações extrajudiciais? Olha, são vários. Vou começar o primeiro deles pela falta de conhecimento quanto ao procedimento. Então, as pessoas desconhecem a possibilidade da mediação no seguinte sentido. Quando a gente tem um problema muito grave para resolver, por exemplo, alguém bateu no meu carro na rua, eu não conheço essa pessoa. A pessoa vai automaticamente pensar no judiciário. No antigo juizado de pequenas causas que a gente escuta, né? Exato. Então, esse é o automático. Inclusive, eu me pego pensando dessa mesma forma, porque eu também tenho os meus conflitos pessoais. Então, quando eu vivo esses conflitos pessoais, eu também penso, a primeira coisa que vem na cabeça, de fato... Vou processar. Por óbvio. Mas a gente esquece que existem outros métodos. Que a mediação no extrajudicial, ela é muito proveitosa, porque a petição inicial, quando confeccionada, ela é confeccionada com base numa estratégia processual. Né? O advogado faz essa petição para ganhar ação. É para isso. Lógico, respeitando ética e moralmente as regras do jogo, tudo perfeito. Mas é um ataque à outra parte. Então, se você não tem esse papel inaugural antes de fazer uma mediação, a chance de dar mais certo é muito maior. Sim. Então, assim, a gente tem primeiro essa necessidade de uma mudança de perspectiva quanto às portas que estão disponíveis para a resolução de conflitos. E aqui já busco nosso primeiro podcast. Se vocês não escutaram, por favor, voltem lá atrás, Tribunal Multiportas, que a Pri maravilhosamente bem falou sobre as inúmeras possibilidades que a gente tem de forma de resolução de conflito. Sabe, obrigada, Dani. Sabe, eu estava fazendo uma reflexão enquanto vocês duas estavam fazendo as trocas, que quando você mencionou quando a pessoa lê a petição inicial, né, ela se sente atacada. E então a importância e o cuidado de nós profissionais, né, enquanto advogados, termos esse cuidado mesmo judicializando, né? Porque uma outra pessoa está lendo aquele documento. Então, eu sempre brinco que, às vezes, é melhor receber uma notificação extrajudicial do que uma intimação. Né? Também nesse sentido, porque também não é a mediação, mas é o início de uma caminhada de um método alternativo, né? Exatamente. De uma busca da outra parte, né, que vai entrar em contato, não vai ver aquilo como um ataque e se preparar para um contra-ataque. Isso. Exato. E assim, a aceitação é sobre isso, né? As pessoas entenderem que essa é uma forma de resolução de conflitos que não faz com que o judiciário não seja uma possibilidade. Pode ser uma tentativa prévia. Então, aquele mecanismo que já é comum, né, de mandar a notificação para o outro escritório, para outra parte, fazer a negociação direta entre advogados,
por que não ter um facilitador intermediário para facilitar essa comunicação? Por que não ter esse facilitador e ainda englobar todo o procedimento na confidencialidade, para não ter medo que aquelas informações trocadas e super importantes que estejam constando numa negociação direta, no caso daí facilitada, seja aberta depois utilizada no processo. Então, você fica sem esse receio de não dar certo. E se não der certo, como é que vai acontecer? Até porque o advogado da parte ele não é o mediador, ele não é imparcial. Ele está numa negociação, mas não é uma mediação extrajudicial, porque ele vai defender os interesses e tentar chegar ao mais próximo do que o seu cliente quer, sem pensar numa resolução também para a outra parte. E aí não é uma mediação, é uma negociação que o advogado acaba fazendo com outro, entre eles, sem ter um terceiro facilitador, para trazer uma solução para que todos, com a previsibilidade do cumprimento, quem vai abrir mão de um direito, quem vai ter mais, e aí não é também uma mediação, né? Fora isso, até na questão da confecção do acordo propriamente dito. Mediadores e conciliadores têm o conhecimento de como você faz um acordo para que ele dê mais certo. Então, a gente consegue, com o teste de realidade, especificando as cláusulas, técnicas utilizadas ali, né? Exato, conhecimento de experiência até, de já ter feito vários acordos e ter acompanhado o cumprimento desses acordos para saber todas aquelas questões que devem ser levantadas na confecção do acordo para fazer satisfação daquela demanda que as partes estão trazendo, mas também para fazer com que o conflito não gere outros conflitos no futuro, porque essa é a intenção, é que as coisas não virem uma bola de neve. Porque um mau acordo vira um novo conflito. Exato, ou vários, né? É assim. Que é aquela questão do processo inicial e dos 50 pensos que vem na sequência. Sim. Então, acaba realmente virando uma escalada do conflito tremendo. Chega um momento que as partes, inclusive, nem sabem onde que aquele conflito foi originado. Então, a gente tem que acabar com a questão de início, né? É tratar a demanda no seu contexto total, integral. Gostaria de fazer um adendo aqui, uma reflexão para quem nos escuta. O Mário Sérgio Cortella traz aquela famosa frase de que o conflito é algo criativo. Como você bem trouxe, todos nós, de alguma forma, estamos inseridos nos nossos conflitos diários. Então, ele diz que o conflito é algo criativo. O que é negativo é o confronto. Então, o conflito é a divergência de postura e o confronto é a tentativa de anular a outra pessoa. Então, a mediação ela vem para ajudar esse entendimento desse conflito. Porque o confronto é ganhar posição. Eu não cedo e eu ganho a posição, sou maior do que você. E o conflito ele pode ser uma ideia construtiva entre as partes, positiva, para elas conseguirem até fazer o cumprimento, não ter ali, né, anos e anos de um tempo de um processo, de 2 anos, 5 anos, com o gasto, inclusive, financeiro. Né? Sim, e a mediação, ela ainda, e esse é o segundo maior desafio que eu trago aqui, que é a aceitação. Então, ela ainda não é aceita por muitas das pessoas. E não ser aceita não só quanto à questão de entrar num procedimento de mediação, mas de aceitar que você faz parte da solução do conflito. Então, é a não terceirização da responsabilidade de se chegar numa decisão. É a autorresponsabilidade de cumprimento daquilo que foi entregue ao final como resultado. Então, toda essa questão de autocomprometimento é algo que ainda não é também socialmente, culturalmente visível como algo positivo. Né? Gostaria muito, e eu acredito que isso vai mudar, porque uma vez que o judiciário já não está dando a prestação jurisdicional, não está dando conta efetivamente para as pessoas, por mais que em alguns casos até precise que exista o processo para que as pessoas entendam que aquilo lá não vai resolver a vida delas, eu acredito que a cada vez mais essa experiência vai também se difundir enquanto cultura. E aí sim a gente vai ter essa mudança de pensamento e as pessoas vão voltar a querer resolver os problemas por conta própria e não terceirizar essa resolução. Porque esse autocomprometimento me veio muito a palavra do Romário, que ele falava, né, que para você fazer um bom contrato não precisa assinar, basta apertar as mãos. Mas as partes não querem apertar as mãos porque não querem se comprometer com aquilo que elas já estão falando antes. E aí a questão da cultura, do litígio, do processo, de ter um terceiro, né, o juiz, magistrado, impondo que você faça alguma coisa, sob pena de multa, sob pena de medidas coercitivas, sob pena de bloqueios, e aí parece que você precisa chegar até lá para cumprir aquilo que você mesmo já queria fazer antes. Até fiz um curso num momento, e uma das questões de estudo cultural, né, porque acho que a mediação tem muito disso, a gente trabalha com culturas diferentes, então eu busco sempre conhecimento para conseguir entender a perspectiva do outro, em que pese não a minha, né, não seja a minha perspectiva.
E uma das perspectivas trazidas naquele momento foi a questão da sociedade paternalista, tá? Não patriarcal, paternalista. A sociedade paternalista é aquela em que sempre tem uma autoridade que vai resolver os seus conflitos. Então, enquanto crianças, as crianças não têm voz. Elas não decidem as coisas por conta própria, os pais mandam nela como se não fossem sujeitos de direitos. Estou falando aqui criança, mas os filhos até fazerem 18 anos. A partir do momento que fez 18 anos, passa por um portal mágico e a pessoa acaba, né, agora podendo decidir, nunca teve a chance, mas passa a poder decidir as coisas e deve, inclusive, na questão da responsabilidade civil e criminal, né? Então, assim, é algo estatal mesmo. E quando a gente sai da esfera familiar, a gente entra na esfera do Estado. Então, a responsabilidade estatal, de uma forma que é posta, de uma forma muito ampla, em que se você, por exemplo, acontece alguma coisa com você por conta própria, o Estado pode ser responsabilizado por indenizações. Não vou entrar em exemplos, porque, né, muito, enfim, complexos para esse momento. Eu vou acabar falando disso para o resto do podcast, não é a intenção. Mas a gente pode ter essa perspectiva como também essa necessidade das pessoas de procurarem sempre o judiciário para resolver os seus problemas. Então, elas estão acostumadas com outra pessoa dando solução. Então, por que não fazer isso também na fase adulta, né? E aí, lógico, todas as demandas que estão sendo ajuizadas. Acaba-se sempre optando pelo juiz, porque o juiz tem a decisão correta. É o terceiro que vai impor uma determinada coisa para você fazer, como o pai, a mãe ali mantenha a determinação para a criança, né? Sendo que, assim, o judiciário é muito importante. Tem demandas que não podem ser mediadas, não devem ser mediadas, sim, não devem ser conciliadas. Mas é para esses casos. Para outros tantos, a gente tem a mediação. Embasada nessa frase que você falou, tem um pensamento que fala que a mediação e o direito são meios que se complementam e se pertencem, não que competem. Como você bem colocou, tem casos que a mediação não cabe. Então, a necessidade de o profissional analisar, trazer segurança para as partes e indicar a mediação quando ela é profícua. Exato. Não é nem 8 nem 80, né? Tem muitos mediadores que abominam o judiciário, tem muitos advogados que abominam a mediação, mas o pensamento não é esse, é qual é o melhor forma de solução para aquele caso posto, né? E não no sentido geral, porque as coisas são dinâmicas, são diferentes entre si. Até porque quando o cliente vem nos procurar, ele quer uma solução para o seu problema. Né? A estratégia, quem vai dizer ali para ele, vai trazer para ele todas as questões boas ou ruins, é o advogado. Até quando eu comecei a estudar mais a mediação, né, porque meu passado é puramente na advocacia, e fui aprender mediação por causa disso. Porque eu percebi que muitas demandas, a sentença procedente para o meu cliente não dava satisfação para a demanda dele. Então, quando mudei totalmente a minha estratégia de atendimento, e na primeira vez que o cliente chega até mim, eu apresento lógico, se for o caso, né, se for uma possibilidade, apresento a ele as opções que ele tem, né, e num manual muito didático, em que ele consegue entender realmente o que se trata a mediação, para que serve, qual que é a expectativa que ele tem que ter para esse procedimento, questão de custo, questão de tempo, e também no judiciário, como é que acontece. E tem muitas pessoas que não estão dispostas ao procedimento de mediação por ser um procedimento profundamente sensível, que as pessoas têm que estar dispostas a falar sinceramente e escutar o outro na sua sinceridade. Então, é algo que é muito sensível mesmo, e é muito difícil para uma pessoa, ainda mais numa seara, por exemplo, de direito de família, que eu trabalho, de estar expondo essas suas dores na frente de um terceiro que nunca viu na vida, na frente do advogado da outra parte e na frente da outra parte mesmo, para, de uma forma construtiva, com a pessoa que está em conflito, chegar a um resultado. Então, muitas pessoas não querem. E, gente, está tudo bem, o direito é do cliente, o direito não é nosso. Então, assim, eu sempre respeito, lógico, que a gente precisa dar nosso posicionamento técnico jurídico, estamos aqui como advogados para isso, mas é necessário que a pessoa entenda quais são também as opções para que ela possa fazer escolha, decisão informada novamente. E às vezes ela também não está preparada para uma mediação naquele momento. E se fizer, pode vir a prejudicar até uma futura mediação quando ela já estiver ali, no caso de família, né? Não estiver tanto em confronto, não estiver tanto na questão da emoção, e aí pode até vir a ser prejudicial, porque naquele momento ela não estava preparada e foi forçado uma situação que ela não queria estar. Sim, é exatamente isso. E até esse é um outro ponto, assim, que acho muito importante quanto ao desafio da mediação extrajudicial, é a qualidade dos mediadores. Busca uma reflexão quanto a essa questão agora de muitos profissionais estarem se formando como mediadores judiciais. Acredito que é um ótimo primeiro curso, um curso base para que a gente consiga fazer mediação. É o início, né? É o início. É o primeiro ano da faculdade, né? Mas é por isso que temos a necessidade da formação continuada. Então, não podemos achar que está suficiente. Nunca um conhecimento será suficiente. Até porque a gente até falou, né, no
podcast anterior, a sociedade muda muito rápido. Exato. As inovações são trazidas e não tem como a gente fugir disso mais. Se a gente parar antes de 2020, a gente não tinha audiências online, ou raras eram as audiências ali. Sim. E hoje praticamente 80% das audiências são online. Então, se a gente também não procura buscar essas atualizações dentro das mediações extrajudiciais, nela a gente vai ficar parada no tempo, no primeiro ano da faculdade. Né? Quando você faz o primeiro ano da faculdade, você aprende o que é a introdução do direito. E o curso base da mediação que nós temos, eles são 100 horas, é como se fosse o curso básico que a gente tem ali, e tem que continuar buscando, tendo a continuação, continuada ali a formação, para acompanhar essas inovações que a gente tem. Né? Exatamente isso, até das múltiplas linhas de mediação que a gente tem, que tem estudos próprios de sua eficácia. Então, o mediador é preciso que tenha uma bagagem para conseguir atender essas pessoas da melhor forma possível. E essa bagagem de conhecimento de mediação, porque mediação aqui a gente está falando de uma mediação técnica, né? Temos a mediação intuitiva, claro, mas assim não fazemos essa mediação intuitiva enquanto mediadores judiciais, porque temos que ter o curso. Então, esse conhecimento precisa ser crescente, né? E na mediação extrajudicial há a possibilidade de escolha do mediador. Então, que as pessoas consigam ter conhecimento de quem é aquele profissional, o que ele já fez, né? Quais são realmente, até a quantidade de horas de mediação. A linha de estudo dele, a linha de estudo, né? de evolução profissional. É uma profissão, é uma carreira, de fato. Né? E precisa ser visto como tal. E você falando da qualidade dos mediadores, para ser mediador extrajudicial, tem que ser formado em direito? Não é necessário ser formado em direito. Na verdade, para ser mediador, não é necessário ter nenhum tipo de formação. A questão da mediação judicial, sim, a gente precisa ter uma formação prévia. Não precisa ser necessariamente em direito. Conheço ótimos mediadores que são psicólogos, por exemplo, outras profissões também. A gente, inclusive, em mediações mais complexas, termos mediadores de áreas diferentes é muito bom, porque agrega bastante na questão de ponto de vista de mediação. Porque a gente não advoga na mediação, o psicólogo não vai fazer da mediação uma terapia, mas essa carga profissional anterior, isso sim vai implicar com que as intervenções de cada profissional seja diferente na mediação e consiga complementarizar mesmo esse procedimento. Então, pode ser de outras áreas. Na mediação extrajudicial, de igual forma, a gente consegue ter profissionais de diferentes áreas, inclusive trabalhando em conjunto numa mediação. Como o mediador não pode dar parecer técnico, quando necessário, por exemplo, o parecer de um psicólogo, enquanto psicólogo, numa mediação, a gente aí trabalha com equipes multidisciplinares. Bacana. Então, você comentou que a sociedade está em constante mudança, então, assim estão os conflitos, né? Então, a importância da atualização do mediador. E já quero deixar vocês aqui atentos para o nosso próximo podcast, que vai ser sobre mediação sistêmica na partilha de bens imóveis. Então, a gente pode falar sobre família, sobre bens imóveis, bem móveis, né? A mediação, então, ela consegue... Pelo fato de o mediador não ser formado em direito, ela pode abarcar diversas áreas? Sim, com certeza. Na verdade, a mediação é sobre a vida das pessoas. Então, quando a gente pega uma mediação, a gente, de fato, por mais que seja judicial, por mais que a gente consiga ter acesso ao processo, a gente entende que, na verdade, o que está fora da superfície do diálogo é aquilo que gera o conflito. Então, é necessário realmente que a gente tenha esse olhar para outras demandas, né, que não aquela que posta de início, e com esse aprofundamento realmente do conhecimento das pessoas, entre elas, inclusive, que a gente consegue chegar no cerne das questões e aí trabalhar o contexto do conflito em si. Bacana. E o que podemos fazer para superar esses desafios que a mediação extrajudicial nos traz constantemente? Sim. Então, de início, já falo da questão da minha... inclusive, dou essa dica para as pessoas que estão nos escutando, de trazer a mediação como uma possibilidade inicial de resolução dos conflitos. Então, não somente a litigância, apresentar já na consulta, nos seus escritórios, como algo que pode ser refletido sobre algo a ser considerado de fato. Para os profissionais da mediação, sempre procurar outras formações, outros tipos de mediação, a título de conhecimento, conversar com outros mediadores. Temos eventos maravilhosos de mediação acontecendo, então, esses eventos fazem uma troca de experiência. Tem vários mediadores isoladamente
criando projetos próprios de mediação para atender específicas demandas, e a gente não tem como, ainda, um polo que a gente faça a troca dessas informações. Então, a união desses profissionais e a troca de experiência é de muita valia, e já passou da hora de a gente ser uma, digamos, uma entidade, enfim, uma profissão, uma carreira organizada, para que a gente consiga ter acesso a essas pessoas, para a gente consiga ter acesso a essas informações. A gente que está aqui envolvida, né, na comissão de mediação, e temos muitos mediadores muito bons que integram a comissão de mediação, para mim foi uma surpresa realmente conhecer tantos profissionais queridos, e ter realmente essa possibilidade de troca, mas que tenhamos outros espaços de conversa nesse sentido, né? A criação da OAB Consenso já vem com esse intuito também de difundir a mediação e a conciliação, de termos um polo, né, de fato de troca, de aprendizado, mas que tenhamos cada vez mais espaços assim para que a gente consiga ter acesso a essas pessoas. Muito bacana. Você que nos trouxe essa dica, eu acho que o pessoal que nos escuta vai querer escutar essa outra dica. Para aquela pessoa que não sabe como funciona, será que você pode, em poucas palavras, nos elucidar como que funciona a mediação extrajudicial? Eu vou chegar com meu advogado ou sem meu advogado, daí esse mediador vai falar, eu preciso falar, ou o mediador? Você poderia... Claro, não, com certeza. É engraçado, porque quem está acostumado com a prática de mediação acha que é tão óbvio que acaba esquecendo de falar. Então, muito obrigada pelo lembrete, Pri. A mediação extrajudicial, ela é um procedimento que ela é adequado pelo profissional da mediação a cada caso. Então, por mais que eu tente colocar aqui, com poucas palavras, um procedimento estático, ele não é e pode ser diferente para as pessoas que vão procurar procedimento de mediação. Então, esse é o primeiro ponto muito importante. Mas, assim, o que eu diria como base no procedimento de mediação extrajudicial? É necessário, primeiro, que você faça a escolha de um profissional da mediação para te atender. Esse profissional, nesse primeiro encontro, pode ter, por exemplo, um filtro em que ele vai saber se essa demanda é ou não adequada para tratar num procedimento de mediação. O mediador, ele tem que ter a responsabilidade e conhecimento técnico suficiente para saber se, pela lei, aquela demanda pode ser ou não discutida como mediação. A responsabilidade é do mediador de fazer responsabilidade, inclusive, em todo o procedimento de mediação, né? De saber conduzir quanto à matéria, de fato. A partir desse momento, então, eu acredito, meu posicionamento adequado à contratação também de um advogado. Não acho que o advogado precise estar presente em todos os encontros de mediação. Acho que não. Mas é necessário que dúvidas pontuais sejam tiradas com esse advogado, que o advogado passe a perspectiva jurídica quanto à questão. Por mais que o mediador seja advogado, esse mediador não pode fazer vezes de advogado. Então, ele precisa, sim, contratar outro profissional da advocacia, um advogado, para que dê realmente o parecer ali quanto à questão abordada, para saber o que está escrito na lei sobre isso, até para saber também o que pode ou não ser estipulado em título de acordo. Tem acordo que não pode ser feito. Tem acordo que é ilegal. Então, o papel pode aceitar tudo, mas tudo aquilo que foge da lei não é algo que pode ser depois execuível no judiciário. Como é que isso vai ter segurança jurídica de um procedimento de mediação que você gastou horas e dinheiro? Para que você consiga depois, em caso de descumprimento, executar isso no judiciário. Então, também é necessário que a gente tenha essa atenção para o decorrer do procedimento de mediação e o final dele ser ao todo com muita responsabilidade. Então, enfim, você chegou num procedimento, num profissional da mediação, gostou dele, fez a contratação desse profissional de mediação, do advogado ou não, faça o convite para outra parte. Então, é enviado um convite para a parte contrária, para o outro participante da mediação, para ver se ele tem ou não interesse em compor esse procedimento de mediação, porque é um procedimento voluntário. Então, todo mundo tem que estar à vontade, com vontade de estar ali no procedimento de mediação e participar dele. A partir desse momento, então, em que a outra parte convidada aceita o procedimento de mediação, é feita a primeira reunião de mediação. Essa primeira reunião de mediação ela vai se dar de diferentes formatos, dependendo da escola de mediação que esse profissional é formado. Mas é onde é esclarecido, por exemplo, do que se trata o procedimento de mediação, quais são os princípios regentes, quais são as regras, o que é confidencial, qual que é a exceção à confidencialidade, também é muito importante para as pessoas saberem que isso existe. E, depois de feito toda essa declaração de abertura, que é o nome que é dado para esse momento inicial, que também pode ser feito em reuniões individuais antes do primeiro encontro de mediação, tem profissionais que trabalham dessa forma também, é feito, então, começam os diálogos e as falas. Durante esse momento de fala dos participantes, é o momento em que o mediador vai
com as suas ferramentas, aplicando, digamos que, intervenções para que decorra a mediação de uma forma produtiva e diferente do que se ele não estivesse presente. Então, é ali que o mediador faz a diferença. Bacana. E conta para nós aqui, por que são mesas redondas? E elas têm algum nome? Nossas mesas redondas, né? Na verdade, ela é desse formato para que todo mundo dos participantes não estejam em uma hierarquia. Então, é um procedimento que ele é horizontal. Diferente da verticalização, por exemplo, do Poder Judiciário, em que alguém vai decidir por aqueles que estão ali fazendo parte do processo. Isso porque o mediador ele não tem poder decisório. Perfeito. Quem tem poder decisório são os participantes. Então, é interessante isso, porque cada parte da mediação tem que saber qual que é o seu papel lá dentro, né? O mediador está ali como facilitador do diálogo, e por isso que é o facilitador, né, que a gente chama o mediador, e conciliador e negociador. E os advogados, estando presentes também estão na mesma horizontalidade, porque estão ali fazendo o papel do quê? De informar aquilo que é jurídico para as partes. Eles estão assessorando tanto o mediador quanto os próprios clientes no procedimento de mediação. E os participantes, sim, detentores do direito, né, as partes, de fato, que vão ter o poder decisório em mãos. Então, cada um sabendo o seu papel essencial no procedimento de mediação é onde ela tem o seu transcurso harmônico. Então, esse ambiente propicia a paz, né? Uma mesa da paz aí, para que haja hierarquia para que não haja hierarquia e que as partes se sintam seguras, isso? Sim. Pri, inclusive, é engraçado, quando você traz a palavra paz, vem muito para mim aquela questão, muitas pessoas me falaram, então você é da pacificação, é tudo harmônico, você abraça a árvore. Gente, não é assim. Beijo galinho na árvore, Gente, olha, a mediação é um procedimento muito árduo. Quem já fez uma mediação de um caso que envolve... São temas, às vezes, pesados, assim, para nós certeza. Que estamos ali, porque você está lidando também auxiliando outras pessoas que estão no meio de um problema muito complicado, às vezes. Exato. Então, a gente está ali com assuntos muito sensíveis e o mediador precisa ter essa sensibilidade também de abordar esses assuntos. Falando em sensibilidade, vamos trazer aqui um glossário. Poderia nos explicar o que é o rapport? Com certeza, Pri. Quando a gente faz uma mediação, é necessário que os participantes confiem no mediador. Essa relação de confiança entre o mediador e o participante e o mediador, a gente tem essa palavra rapport, que é uma palavra, na verdade, francesa, mas que foi difundida na psicologia, que dá nome a essa relação de confiança entre mediador e participante na mediação. Quando a gente fala, inclusive, que quebra o rapport num determinado momento em que os participantes não querem mais que aquele mediador seja o seu mediador, é necessário que o mediador também tenha essa sensibilidade, né, para que seja trocado o profissional de mediação. E está tudo bem, sabe? Isso é, inclusive, muito comum e nos profissionais muito maduros não tem nenhum medo que isso aconteça. Isso pode acontecer e todos os mediadores eles têm um único objetivo, atuar em prol daquelas partes que estão ali. Muito bacana. Nós estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que a nossa presidente da Comissão de Mediação. Ela que está aqui defendendo a mediação extrajudicial. Gostaria de considerações acerca desse tema que, quando falo, brilha teus olhos aí. Olha, a mediação, para mim, realmente foi muito transformativa, né? Falei brevemente, anteriormente, sobre a questão do meu passado realmente ter sido puramente a advocacia. Da leitura do meu currículo, já mencionaram que... porque eu sou processualista, adoro processo, estratégia processual, é realmente uma das minhas paixões. Porém, a gente pode ser o melhor advogado e fazer a melhor ação e, sabe, fazer tudo para os nossos clientes. E, muitas vezes, a sentença não satisfaz. Perfeito. Porque ela não muda a vida daquelas pessoas que estão ali. Elas não transformam as relações da forma que deveriam transformar. Então, em não sendo satisfeita, fui procurar outra forma que realmente conseguisse atender a essas demandas específicas. E me deparei com a mediação, fui fazer o curso, um tanto quanto insegura da minha decisão, mas para conhecimento mesmo. E nas primeiras sessões de mediações percebi como, então, transforma. E, gente, essa é uma experimentação da prática. Quem nunca viveu um procedimento de mediação bem conduzido não sabe o que significa o poder transformativo que a mediação tem. É muito interessante você falando, eu fazendo uma reflexão, quando fiz meu curso pelo NUPEMEC, a mediação começou a transformar a minha pessoa, né? Os meus conflitos eu comecei a ter um outro olhar, né? Então,
o significado desse instituto, como ele transmite uma transformação, né? E a importância do autoconhecimento. Né? Doutora Daiele, conta para nós tuas considerações acerca desse tema que também faz parte da tua vida. A mediação extrajudicial, como a Dani falou, a gente tem... Não é uma oportunidade de sair do judiciário, né, mas é uma oportunidade de a gente estar além no sentido do tempo, que a gente, né, demanda tempo, as questões emocionais, porque para nós, que somos os profissionais, o nosso emocional, para o processo, a gente não tem aquela interferência, porque nós estamos ali defendendo, mas e para o cliente? Né, como o cliente vai estar ali ao longo de um processo, principalmente de família, que são questões sensíveis, né, uma questão de um divórcio, uma questão das sucessões a partir de bens, das pensões alimentícias. E a mediação extrajudicial vem, né, como uma alternativa para que o cliente ou a pessoa que está ali também seja vista como uma pessoa que está ali para tentar resolver um problema sem o tempo e a demanda, porque até um tempo atrás eu fiz acabei indo para uma audiência de instrução de família e a parte que estava comigo falava: eu não quero estar aqui, eu não quero olhar para ele. Não tem como eu não estar aqui, né, fazer de outra forma, e aí talvez poderia ter entrado uma mediação extrajudicial, porque daí teria um terceiro facilitador que, no início, entenderia ali a pessoa que estaria, né, na audiência, não querer ver a outra parte, e junto com talvez um psicólogo ou com outro profissional, fazer com que as partes... elas não precisam ser amigas, elas não precisam sair da audiência de mãos dadas e vamos todos ser amigos de novo, mas resolver um problema que, de fato, aquilo está impedindo vai impedi-la por tempos e tempos, né? Eu vejo a mediação extrajudicial como uma forma alternativa até para o cliente resolver aquilo ali que já atrapalha, vamos dizer assim, a sua vida. Sim, e a mediação extrajudicial já é muito difundida pelos seus benesses, por exemplo, para casos entre empresas internacionalmente, em que você não consegue entrar com uma demanda judicial, porque isso vai fazer com que a empresa pare de, né, funcionar como deveria, então é necessário que você mantenha esse funcionamento e aí a solução precisa ser muito rápida, mas nesses casos todas as pessoas envolvidas querem que a solução chegue o mais rápido possível. Principalmente na contratual, empresarial, exatamente. Né? E daí tem, por exemplo, em questões, estou inclusive trabalhando numa questão similar a essa, de contratos internacionais entre culturas muito distintas entre si. Os mediadores, com conhecimento dessas culturas distintas entre si, podem fazer esse intercâmbio de informação mais facilitada para que uma das partes consiga entender a cultura do outro, e daí porque o conflito nasceu. Então, a gente consegue abordar a questão também na sua estrutura de fundo. Né? Na causa do problema, e não no sintoma. É perfeitamente isso. E dessa forma, consegue, inclusive, fazer com que esses contratos continuem. E continuem de uma forma muito mais aprimorada do que inicialmente feito. Então, na verdade, agrega e soma para o funcionamento das empresas, para não gerar mais perda de valores para essas pessoas envolvidas, mas também para respeitar a cultura de cada um que está ali envolvido. Então, a gente, lógico, tem tribunais internacionais que já fazem essa frente, mas as câmaras de mediação, elas já estão muito avançadas e já estão com, assim, gente, muita experiência nessa seara. O que a gente precisa trazer agora é para o nosso dia a dia. Né? A gente sabe que na internacional, inclusive, o Brasil está já muito envolvido nisso, né? Não é algo raro de ser visto, mas é necessário que no nosso dia a dia, na questão familiar, na questão entre contratos, por exemplo, um contrato que eu faço com um prestador de serviço meu, que eu pense na mediação também como uma possibilidade e na confiança do outro que ele irá cumprir. Porque, gente, essa confiança você vai precisar ter no judiciário ou fora dele. Porque, de qualquer forma... Fora é até maior, mais do que no judiciário. Exato. Né? Se a pessoa não se compromete com uma decisão que o outro impõe, sabe? Então, é necessário realmente que as pessoas tomem para si os seus problemas. E hoje, essa questão da prestação de serviços... com a pós-pandemia, ela cresceu muito, porque existe uma parcela hoje já da população que saiu do formalismo, vamos dizer, da CLT, e foi para a sua prestação de serviço. Então, antes nós tínhamos, por exemplo, clínicas de fisioterapia. O fisioterapeuta atuava naquela clínica. Hoje não. Hoje ele já vai na sua casa e ele já faz o contrato de prestação de serviço, de quantas sessões, do que será feito, do que não vai ser. Eles colocam até no contrato já determinando o foro. Né? Então, a gente já tem essas demandas dos profissionais que saíram dali da clínica ou do seu trabalho para ir para um MEI,
né, que todo mundo, né, que as pessoas conhecem mais, o MEI, e a maioria hoje utiliza dos contratos de prestações e serviços, porque também é uma segurança jurídica do cumprimento daquele contrato. E são contratos, né, de fisioterapia, 20 sessões. Não é um contrato que nós estamos falando ali de R$200 mil, R$300 mil. Só que se eu for para o judiciário, as custas do processo, os honorários do advogado, o tempo, vai chegar ali o valor superior ao contrato. E por que não fazer a notificação extrajudicial, trazer a outra parte e tentar um acordo, até pela continuidade do serviço? Exato. Todo mundo sai ganhando. Sim. Quando a gente tem um conflito e você consegue contornar essa situação. Conflito positivo? Conflito positivo, perfeitamente. Que a gente consegue transformar aquela relação numa relação evoluída a partir desse conflito, a chance dessa relação, seja ela contratual, seja pessoal, dar certo, é muito maior. Sim. Porque você teve um aprendizado. Aprendeu, então, qual que é o caminho com a outra parte da resolução daquele impasse. Sim. Então, para os próximos impasses, que, gente, relações são feitas do quê? De impasses. Todos nós somos diferentes entre si. Então, a gente vai realmente viver conflitos. Podem ser pequenininhos, podem ser conflitos maiores, mas sempre que a gente supera um conflito pequeno ou um conflito maior, a gente vai estar mais maduro e mais preparado para superar outros vindouros. Então, essas relações, aquelas relações mais profícuas, são aquelas também que tiveram mais dificuldades. E está tudo bem. A gente nunca vai poder escapar disso. Muito bacana. Nós que estamos aqui no nosso 5º podcast, nos aproximando para o fim, estamos falando sobre mediação extrajudicial. Com relação aos princípios que regem tanto a extrajudicial quanto a mediação judicial, você nos contou ali da confidencialidade. Qual mais teria, só para você finalizar aí, para que as pessoas se sintam seguras nessa escolha, né? Sim. A confidencialidade é essencial, né? Isso quer dizer que tudo o que for dito numa mesa de mediação não poderá sair dela, não pode ser gravado, e nem filmado, e nem fotografado. Perfeitamente. Não pode ser editado no processo. Então, assim, não pode ser realmente considerado para fins de provas. E isso é feito desta forma, né? Porque faz com que o ambiente seja seguro para que as pessoas sejam sinceras nas suas comunicações. Esse ambiente seguro faz com que elas consigam não ter medo do ajuizamento posterior de demanda com base naquilo que for dito. Então, esse é o primeiro ponto fundamental. Depois da confidencialidade, a gente ainda tem a voluntariedade, que também falei brevemente. Então, todo mundo tem que estar querendo participar desse procedimento de mediação. E, eventualmente, não, então vou tentar procedimento de mediação, aí no meio do primeiro encontro, não quero mais. Está tudo bem, procedimento encerrado. Não existe prejuízo a ninguém que está ali por não querer continuar no procedimento de mediação, porque ele é voluntário. Né? Além, então, do princípio da confidencialidade e da voluntariedade, a gente tem também que o procedimento ele é informal, né? Da informalidade, que isso faz com que o mediador ou facilitador consiga transformar esse procedimento e adequar ele para as necessidades dos participantes que ali estão. Então, ele consegue, por exemplo, fazer um primeiro encontro mais curto, de repente, fazer uma agenda. Né? A agenda são os pontos do conflito que o mediador percebe que podem ser tratados de formas individuais, para que consiga realmente existir o aprofundamento daqueles pontos, os encontros serem mais proveitosos. Então, para não ser tão cansativo e ter encontros longos, por exemplo, de 4 horas de mediação, o que já aconteceu, inclusive, comigo, a gente consegue, então, transformar em pontos pequenos. Por exemplo, num casal que está se divorciando e não quer ajuizar uma demanda para isso, a questão da convivência com os filhos, da guarda, mas também destrinchar a guarda. Então, o que significa guarda para você? Não, é questão de informação quanto a levar no médico, matrícula na escola, tomada de decisão quanto a que remédio a criança pode tomar, qual não, qual que vai ser a religião adotada em conjunto pelo casal, que pese divorciados continuarão sendo pais da mesma criança. Toda essa questão de pode ver TV, acesso à tela, sabe? São tantos os assuntos que podem ser trazidos numa mediação para essa finalidade, a fim de auxiliar tanto na resolução de conflito, mas que também eles compreendam a posição de um e de outro, auxiliar nesse diálogo para que eles consigam ter uma perspectiva mais realista daquilo que acontecerá na prática. Então, esses pontos específicos a gente pode dividir em vários encontros. Então, o primeiro a gente vai tratar daquilo que é mais importante para os participantes. Vai ser guarda? Não, então vai ser a guarda. No próximo a convivência, quer ser convivência? Então vai ser convivência. Alimentos, querem ter alimentos? Então esse é o terceiro encontro. E assim, cada um desses encontros, os participantes podem balizar suas expectativas
e já ter com mais clareza aquilo que vai também contar para a outra parte daquilo que é mais importante para si, naquela consideração. Evita também que vire uma situação de barganha. E, Pri, você falou que estava no final e eu estou falando um monte, mas me perdoe, esse ponto é muito relevante de fato. Evita que vire essa barganha do eu só vai poder viajar com a criança no final do ano se os alimentos for de tanto. Porque, gente, criança... Não é leilão. Não é leilão e não é moeda de troca, né? Vamos combinar. Não é leilão. E isso não faz com que essa relação seja saudável. Isso é uma questão destrutiva. Não leva ninguém a nada. Então, assim, ter essa perspectiva de que a gente pode realmente transformar esse procedimento conforme a necessidade daqueles participantes que eles estão. E esses são, né, 3 princípios, assim, eu acho que fundamentais. Né, temos outros ainda que a gente pode considerar, mas eu acredito que esses 3 são os basilares, de fato, para que as pessoas tenham uma noção do que se trata a mediação. Muito bacana. Nós que estamos aqui num bate-papo informal, você que manda, Dani, fica à vontade. Se você quiser trazer mais algum pensamento, alguma consideração, nós estamos lhe ouvindo. Não, a minha consideração, acredito que até uma consideração final aqui, é que é importante que as pessoas considerem a mediação como uma possibilidade. Né? Ela não resolve tudo, não é solução para todas as demandas. Quem tem que escolher é a pessoa que é detentora do direito, participar da mediação. O papel do advogado é fundamental, em que pese não obrigatório em muitas situações, mas faz com que, por exemplo, processos de anulação de um acordo sejam evitados no futuro. A desconstituição de acordo por desconhecimento de informações legais tenha ocorrido, né? A gente tem um cenário de demandas nesse sentido. Então, é fundamental realmente que a gente tenha cuidado, atuemos com responsabilidade, tanto como advogados quanto como mediadores, para que a gente sempre cresça mais enquanto mediação e que essa cultura não acabe também gerando um retrocesso, não acabe também gerando mais demandas judiciais. Então, o entendimento que o mediador pode fazer qualquer tipo de acordo é equivocado. É necessário que tenha, sim, um conhecimento prévio, é necessário que tenha conhecimento legal da aplicação da mediação para que atue de forma responsável. Muito bacana. Então, nós que nos encaminhamos para o fim, muito obrigada para você que nos escutou até aqui. Então, a mediação extrajudicial é extremamente vantajosa para as partes e para o sistema judiciário, pois diminui a sobrecarga do próprio poder judiciário. Então, os acordos realizados são mais efetivos do que uma sentença na mediação, porque as partes elas são protagonistas de suas decisões. Então, é essa bandeira que nós levantamos, enquanto a parte pode tratar as suas questões. Né? Eu diria que são potencialmente, né? A gente tem sentenças muito boas e que acabam resolvendo. Sim, perfeito. Então, quero agradecer mais uma vez aqui a presença da doutora Daniela Frener de Freitas, a presença da doutora Daiele de Souza, dizer que é uma honra estar aqui e para você que nos escuta, acompanhe o nosso próximo podcast, que será sobre o direito sistêmico na partilha de bens imóveis. Contamos com vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, né, por todo esse momento. E para quem está nos escutando também, por favor, siga a página do YouTube da UB Paraná para sempre estar ligado nessa gravação desse podcast, mas também nos outros que a gente já gravou. Bacana. Obrigada, Pri. Obrigada, Dani. E até a próxima oportunidade. Muito obrigada, gente.